Prezados amigos, nós vamos conversar hoje com o engenheiro Roberto Luigi Bettoni, especialista na área de tecnologia, foi escolhido personalidade de tecnologia do ano no Prêmio Hospital Best 2013, e nesta oportunidade ele vai nos falar sobre a tecnologia dentro do hospital, a sua visão de como estamos hoje em termos de inserção de tecnologia embarcada no hospital na nossa realidade e como ele vê a caminhada rumo a essas novas tecnologias que estão chegando ao mercado. Obrigado, Celso. Bom, as tecnologias hoje nos hospitais, eu posso falar muito da minha área. A minha área é muito mais uma área tecnológica predial. O que significa isso? A minha história toda sempre foi centrada dentro de edifícios de alta tecnologia. Então, a minha visão ela é muito voltada ao sistema de automação predial, parte de gerenciamento de energia, parte de gerenciamento de equipamentos de condicionamento de ar, a parte de segurança, circuito fechado, televisão, controle de acesso, a parte de detecção, alarme de incêndio, então nós temos a proteção física do hospital, do patrimônio, a parte de telecomunicações, que hoje eu vejo como sendo toda a base da tecnologia para todas as outras tecnologias que estão dentro do hospital. E por fim a parte de áudio e vídeo, de anfiteatros, sala de cirurgia e coisas do tipo. Então, essa é a minha visão, é muito mais nesse sentido. É claro que dentro de hospitais nós temos tecnologias muito mais abrangentes, muito especializadas. Eu acho difícil encontrar um empreendimento que haja tanta tecnologia concentrada, embarcada, como em um hospital. É muito difícil. Então, nós temos a gama de tecnologias são enormes. Então, eu vou tentar falar sobre algumas delas e a nossa experiência de algumas delas voltadas para o hospital. Então, a parte de gerenciamento de energia. Hoje em dia, com a parte de sustentabilidade, é primordial que os hospitais se preocupem com a economia de energia. E não só pelo fato da economia em si, pelo próprio benefício que traz isso ao planeta, mas pela própria imagem que o hospital irá transmitir para a sociedade. Na hora que ele economiza essa energia, ele está mostrando que ele é um hospital verde, que ele se preocupa com a economia, que os seus pacientes vão estar colaborando para a sustentabilidade desse nosso planeta. Então, a área de sustentabilidade ela é importante, e ela é importante também na outra ponta, a parte da economia de energia. E não adianta só ser sustentável e dizer que economiza, realmente ter economia de energia. Existem hospitais hoje que a sua central, a geração de energia interna, consegue alimentar cidades da ordem de 10, 15 mil habitantes. Então, que a gente conseguir economizar de energia é muito importante. Isso vai economizar, no fim das contas, em toda a cadeia produtiva dentro do hospital. Outra coisa muito importante dentro do hospital é a parte de conforto. E o conforto não é só além do conforto do paciente dentro do quarto, de ter toda a sua assistência técnica, mas também o ar-condicionado, o conforto do paciente estar dentro de um quarto onde é altamente tecnológico, onde ele consegue, através de um único controle, controlar a sua luz, controlar o seu conforto térmico, controlar as persianas, escolher o seu canal de televisão, escolher a sua música que ele quer ouvir, dar o conforto ao seu paciente e a todos os habitantes do hospital.
funcionários, visitantes, fornecedores. Então, todo esse conforto está voltado à parte de automação predial. O outro lado seria a parte de segurança. Infelizmente, o nosso país, nós temos problemas sérios de segurança e a tendência não é melhorar, muito pelo contrário. Então, sistemas de controle de acesso, onde você cadastra e faz o controle dos teus visitantes, dos teus fornecedores, você verifica, você faz também um controle de onde os pacientes podem adentrar em determinados pontos. Existem locais onde existem áreas de pacientes com infecção, então que não pode se contaminar com outros, etc. Ou ele contaminar esses outros pacientes, então você confina, você faz o controle de acesso, você monitora toda a parte de circuito fechado de televisão, através do circuito fechado de televisão, todos os acessos, áreas de movimentação de pessoas. Normalmente é muito comum em hospitais, como tem um grande acervo de patrimônio de materiais, seja de médicos, farmacêuticos, monitorar todas essas áreas sensíveis. Então, isso é feito pelo sistema de circuito fechado de televisão. Hoje, a tecnologia, tanto de controle de acesso quanto de CFTV, é se integrar em cima daquela única base que é o sistema de telecomunicações. E esse sistema de telecomunicações não só vai transportar essa imagem, a imagem e o controle, vai transportar imagens de pacientes, toda a parte de médicos, toda a parte de prontuários médicos, toda a parte voltada à dinâmica do hospital, toda a parte administrativa do hospital. Então, hoje você faz uma ressonância magnética num determinado paciente, na mesma hora o paciente vai para a sala do médico, ele já vê todo o resultado da tomografia instantaneamente. Então, esse tipo de facilidade, quem nos traz é toda a parte de telecomunicações do hospital. Antigamente, o hospital não se preocupava com isso porque não tinha essa necessidade. Hoje, o volume é tão grande de informações, a tecnologia que hoje tem dentro do hospital compete com alguns data centers. Realmente, temos hospitais hoje com grandes data centers, que fazem inveja a muitas empresas. É o caso, inclusive, do sistema de alarmes, né? Quer dizer, à medida que o hospital se torna dependente de informação instantânea, porque essa é a melhor maneira de você acompanhar o que está acontecendo com os pacientes e com os procedimentos que estão em andamento, você tem uma quantidade enorme de sistemas que alarmam a cada instante. Você tem um sistema IT médico, toda uma infraestrutura de apoio, de proteção do paciente, você tem chamadas de enfermagem, você tem situações de emergência que você precisa rapidamente convocar equipes, reunir equipes para fazer determinados procedimentos. Então, esse sistema de conectividade é também um ponto-chave, não é mesmo? Eu diria que é primordial. Hoje eu vejo a medicina, chamada medicina conectada. Se você não tiver tudo isso conectado, integrado, exatamente como você disse, nós perdemos a grande maravilha que é a tecnologia da comunicação dentro do hospital. A velocidade, eu acho que um dos grandes itens que você pode adicionar é a parte de telemedicina. Onde, numa determinada operação, você pode pedir auxílio a especialistas que estão do outro lado do mundo. Que, olha, eu estou aqui com um problema, tá, vamos conectar com o doutor fulano, que ele é um especialista nessa determinada área, e receber online, no meio da operação, você transmite a operação para o especialista, ele está vendo isso no outro lado do mundo, ao mesmo tempo ele te ajuda a tomar as decisões, a fazer a cirurgia, em alguns casos até uma telecirurgia, apesar que isso ainda é uma coisa um pouco distante. Mas nem tanto, porque o Da Vinci faz isso. O Da Vinci se você tiver, verdade. Se você tiver uma unidade aqui, uma unidade, sei lá, em Manaus, e um procedimento neurológico complexo, o médico de São Paulo poderá intervir na cirurgia e realizar procedimentos à distância. Quer dizer, Exatamente, você tem razão. É isso mesmo. Então, agora, dentro desse foco, a
aquela questão do hospital digital. Quer dizer, o Domingos Fiorentini, que é médico e arquiteto, ele tem uma maneira de definir isso muito interessante. Ele explica que o hospital analógico é o hospital em que cada coisa tem o seu lugar. E você organiza o hospital em volta de departamentos, de áreas, o hospital fica posto cêntrico. Você tem que ter um lugar para cada coisa, para você poder encontrá-la depois. Já no hospital digital, o computador, o sistema sabe onde está cada recurso. Quer dizer, cada recurso material, equipamento, uma bomba de infusão, um aparelho de anestesia, e por outro lado, onde está o profissional, onde está o recurso humano, quer dizer, se ele está no hospital, se ele está disponível. À medida que a informação circula, o hospital pode administrar esses recursos e colocá-los juntos de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais prática e muito mais segura. Né? É o chamado Real-Time Locating System, que você localiza tanto equipamento quanto pessoas, né, através de tecnologias como o tipo RFID. Ok, e a gente agora também fala muito em ultrassom, né? A gente parece que teria um probleminha com o RFID muitas vezes, que o RFID, com tudo que é um grande avanço, ele teria algum tipo de problema em termos de área, porque ele tende a fazer uma abrangência, muitas vezes pode haver uma certa confusão de andar e tal, dado se localiza, né? Então, hoje você poderia avançar além disso, usando um apoio de ultrassom para ter certeza do local exato, né? E, assim, dentro dessas tecnologias que estão vindo aí, nós temos 3 ou 4 que estão realmente conquistando a proeminência nos Estados Unidos. Uma delas é a tecnologia de rastreamento de lavagem das mãos. A gente sabe que a infecção hospitalar é o mais grave dos problemas que a gente tem a enfrentar, não só pelo custo que acarreta, mas pelo sofrimento humano e pelo fato de que nós estamos tendo uma série enorme de bactérias resistentes e cepas resistentes. Então, uma das formas de evitar o contato com a bactéria é você ter uma barreira. E a lavagem de mãos é a mais importante delas. Por outro lado, você tem uma adesão relativamente baixa, menos do que deveria ser. Pois é, pelo menos bem abaixo. E como é que você consegue fazer essas pessoas, então, adotarem um procedimento pelo sistema? Porque os americanos definem muito bem isso, eles chamam isso de check and balance, né? Quer dizer, você tem um procedimento e você tem um registro, rastreabilidade de todo esse processo. Então, nos Estados Unidos hoje você tem sistemas que funcionam assim: a paciente, enfim, a enfermeira ou o médico vai ao paciente, ele tem que lavar a mão antes e registra isso. Vai ter uma pia para lavar a mão. Esse ato de lavar é registrado, pode passar um gel na mão e expõe uma luz ultravioleta que mostra que o gel está na mão toda, aí lava, vai mostrar de novo para mostrar que todo o gel saiu, por conseguinte, toda a sujidade. Aí vai passar a mão no álcool e vai aproximar de um sensor que vai registrar a presença de álcool na mão do paciente. Isso tudo acompanhado por um monitor que está sabendo a que distância ele está da pia. Então, isso caracteriza. E isso tudo produz registros, isso produz rastreabilidade. Aí vai, atende o paciente, volta, no próximo paciente acontece tudo isso de novo. Então, são mecanismos desse tipo, né, que estão revolucionando, não só do ponto de vista dos equipamentos, mas revolucionando a maneira de condicionar o comportamento humano. Né? O comportamento, exatamente. Acho que é uma coisa muito importante, além da parte de lavar a mão, etc., é muito comum, às vezes, a enfermeira ou o profissional de saúde entrar no quarto do paciente e ela não sabe nem o que o nome do paciente, não sabe que tipo de doença ele tem, quais são os remédios que ele tem que tomar e assim por diante. Existe muito conceito hoje também de smart room, onde existe uma tela onde assim que o profissional da saúde entra dentro do quarto, ele já é identificado, porque o sistema sabe que foi aquele profissional que entrou no quarto, ele vai ver todas as informações. Nessa hora pode estar passando qualquer coisa na televisão, pode ser a mesma televisão ou 2 televisões separadas. Se for a mesma televisão, está passando qualquer coisa para a transmissão da parte de diversão do paciente, passa a informações técnicas,
onde ele vai ter o nome do paciente, qual tipo de enfermidade que ele tem, que tipo de medicação tem que ser dado naquela hora, qual é a frequência que tem que ser ministrado, se ele tem algum tipo de alergia. Uma vez houve um caso nos Estados Unidos, é raro, mas aconteceu, onde o paciente ele tinha uma alta alergia a látex. E os enfermeiros entravam com látex para haver não contato físico. Porque é do protocolo. É do protocolo. Usar. E no fim das contas ele piorava e ninguém sabia o porquê. Até que alguém tem que dizer, não, você não pode, nesse paciente, fazer isso. Então, até esse tipo de alergia, as coisas que ele possa vir a ter, está colocado dentro desse monitor. E qualquer coisa, qualquer procedimento que ela faça, fala, olha, estou entrando com um determinado tipo de medicação. Essa medicação ela é classificada, é passado no sistema, ele confere, realmente é essa medicação que ele tem que receber. Então ela sabe que ela está dando a medicação correta para o paciente correto, e isso é também todo registrado. Bom, uma outra tecnologia que está vindo com muita força é a da ambientação para a humanização do tratamento, né? Então a gente tem aquela clínica da Disney em Anaheim, na Califórnia, né? Em que o paciente, ao entrar na clínica, o sistema já reconhece o paciente e prepara os ambientes de acordo com as preferências de cor, de som, de imagem que esse paciente declarou ser de sua escolha. Ele vai eventualmente fazer um tratamento, um exame de ressonância, ou vai fazer um tratamento de quimioterapia, ou vai fazer um tratamento de radioterapia, e a sala toma as cores e ela imediatamente forma um ambiente marinho, com animais marinhos, ou de selva, ou de pássaros, né? Quer dizer, criando todo um contexto de ambientação que faz com que o paciente esqueça um pouco o seu problema e psicologicamente se engaje nesse contexto, né? Então essa é uma das fronteiras. Nós estamos realizando esse ano um grande ranking de tecnologias. Esse é um pouco o propósito dessa nossa conversa. E a gente já escolheu o que vai ser a nossa tecnologia mascote. É o Paro. O Paro é um filhote de foca artificial, é um robô que mais ou menos tem algo como 60, 70 centímetros de comprimento. E ele responde com toda a sensibilidade de um animal de estimação. Então ele é feito para acompanhar em salas, e o mais importante, ele encanta a pessoas de todas as idades. Nos Estados Unidos, ele inclusive é registrado no FDA. Ele é um robô terapêutico. E ele responde o nome e ele aprende com as pessoas, ele aprende a responder um nome, a pessoa, quer dizer, o mesmo robô pode atender uma ala, 30, 40 pacientes, ele terá uma personalidade ajustada para cada uma delas. O toque ele responde, ele dá emoção, Então, são coisas novas que, de certa forma, estão chegando. E essa é uma tecnologia encantadora, porque ela mostra que a tecnologia não é alienante, a tecnologia não necessariamente ela afasta, porque há quem pense, quem imagine que a tecnologia vai desumanizar o hospital, vai afastar o contato humano, reduzir muito pelo contrário. Não tem dúvida. Essa parte que você colocou, que você levantou muito bem, é justamente aquela parte que você mexe no comportamental. A tecnologia está tudo por trás. Hoje as pessoas veem a tecnologia de uma forma completamente diferente. Quando fala, não, o pessoal velho não gosta de mexer em computador. Mas um iPad, normalmente uma pessoa já de idade já começa a mexer com aquilo com naturalidade. E as crianças já nascem com o iPad. Eu tenho um neto de 2 anos que qualquer revista que ele vai folhear, ele faz assim, como se estivesse mexendo no iPad. Então, essa nova geração que está nascendo, já está nascendo com a tecnologia, e a tecnologia cada vez mais tem uma interface humanizada, uma interface simples, amigável, que se transforma o seu dia a dia numa coisa natural. Há um tempo atrás, o telefone era um negócio totalmente fixo, feio. Hoje em dia, o smartphone até faz ligações.
Então, essa tendência mundial que você colocou para hospitais é uma tendência normal. Tá? Todos os grandes centros de tecnologia estão voltados para a humanização da tecnologia. Tudo, tudo. No hospital de Pittsburgh, na Pensilvânia, onde eles colocaram toda a tecnologia conectada de forma muito intensa, e eles contam com praticamente 2.000 leitos de controle em torno de 20 e poucos hospitais. E todos integrados, todos interligados, e para o paciente é como se ele estivesse vendo um único grande hospital. Então a tecnologia realmente é o caminho está indo para o caminho da comunicação mais franca, mais amigável. Bom, você poderia falar um pouquinho como é que você aborda um projeto do hospital do ponto de vista tecnológico? Pois é, a primeira coisa que a gente se preocupa muito dentro do hospital, na minha área, é a parte tecnológica voltada à parte de telecomunicações. Então é onde vai rodar todos os sistemas médicos, todo o sistema de segurança, todo o sistema de climatização, de conforto. Então, todo o substrato é o sistema de telecomunicações. Então, acho que o primeiro grande aspecto é esse. Obviamente, a parte de controle predial, que é a nossa grande área, a gente tem que controlar todo o ar-condicionado. O ar-condicionado do hospital não funciona exatamente igual a um escritório normal de escritório. Ele tem alguns requisitos, algumas coisas mais delicadas, principalmente quando a gente entra no lado do tratamento cirúrgico, quando a gente entra no TMO, que é a medula óssea, né? Então, o transplante de medula óssea, que é realmente um negócio mais específico, então tem que ter renovação totalmente diferente que teria num edifício de escritório normal. Então, essa preocupação a gente tem. Bom, nós vamos controlar o ar, mas onde? Cada departamento, cada sala, cada local tem que ser visto de uma forma completamente diferente da outra. Então, isso é uma das nossas preocupações. A parte de segurança. Hoje em dia é comum ter dentro de um hospital de 200 a 1.200 câmeras, dependendo do tamanho do hospital. E você tem que tratar toda essa informação, você tem que levar essa informação, e no instante que nós tenhamos 1.200 câmeras dentro do hospital, não adianta querer botar 1.800 pessoas para assistir isso. Bom, depende. Fica complicado. É complicado. Então você tem que ter mecanismos de análise contextual. Então, são análises em que, em função do que está acontecendo, ele te dá alarme, olha, isso não deveria estar acontecendo, um vazamento que está acontecendo que não deveria. Então ele faz o chamado análise de contexto. E alerta. Então, se alguma coisa acontece, alguma câmera, alguém quer fechar a câmera, ele te avisa. Então existe uma série de anormalidades que o sistema é programado para detectar e reportar. Outra coisa interessante, detecção de alarme de incêndio. No estado de São Paulo, isso é obrigatório, em outros estados, no Brasil também, dentro do hospital. Nós estamos protegendo o patrimônio. Só que nós temos problema de pessoas com deficiência. Então, imagina, se tiver algum incêndio, uma evacuação, alertar. Então, existem determinados tipos de alertas para determinados tipos de situações. Então, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com problema de locomoção, como é que ela tem que ser tratada, existe todo um protocolo para isso. Tá? Outra parte tecnológica que a gente se preocupa muito é com a parte de áudio e vídeo. Então, hoje, quase todos os grandes hospitais têm uma pequena sala, um pequeno auditório, onde, além de passar palestras, etc., eles querem mostrar alguma operação ao vivo, alguma teleoperação ao vivo, e você consegue interagir público com a cirurgia e assim por diante. Então, essa tecnologia são vários sisteminhas, a chamada paciente enfermeira, que tem que estar integrado
em tudo isso. Então existem várias subsistemas, todos integrados com um único grande sistema, que é o sistema de telecomunicações. Tá? E obviamente existe toda a parte da medicina, que normalmente a gente para na parte onde a medicina começa, a gente para. Quer dizer, nós damos um ponto para ele. Bom, você quer ligar o seu equipamento de tomografia ao sistema da sala de cirurgia. Eu dou um ponto para a tomografia, eu dou um ponto para a sala de cirurgia. Então a gente para nesse ponto. O equipamento médico em si, normalmente a gente não entra diretamente. Tá? Nós sabemos das necessidades, existem algumas normas, praticamente uma norma para cabeamento estruturado, que é a parte de telecomunicações para hospitais, onde ele te dá uma série de diretrizes. Isso foi feito nos Estados Unidos, é uma IEA, eu não me recordo agora o número, mas é uma IEA, acho que é 922, se não me falha a memória, mas de qualquer forma, a IEA, onde ela te diz exatamente, te dá uma orientação, não exatamente, ela não é uma especificação, é uma diretriz, de quantos pontos você deve ter num quarto de paciente, quantos você tem que ter numa sala de ressonância, quantos pontos numa sala cirúrgica e assim por diante. A parte elétrica, que é um ponto extremamente importante com geradores, e a gente vive sempre um problema de preocupação em São Paulo, a gente tem notado um número grande de apagões, e não é só aqui, às vezes são por minutos, mas interrompe a energia. Como é que hoje está sendo organizado isso? Pois é, alguns hospitais, justamente pelo problema de grandes apagões, têm se preocupado muito nessa parte de colocar geradores para atender praticamente 100% do hospital. Ou seja, se eu desligar o hospital, ele vai funcionar praticamente na sua plenitude. São perdidas algumas funcionalidades menos importantes, algum tipo de condicionamento, de ar, etc. Tal, mas a parte essencial, ela vai sobreviver. Então, normalmente alguns hospitais se preocupam até de receber energia de duas subestações completamente diferentes. Então, se eu tiver um problema nessa subestação, eu consigo ir com essa ou vice-versa. Além de receber essas duas, tem um sistema de geração interno. E o sistema de geração pode ser extremamente grande, a ponto de alimentar até cidades, cidades de 5, 10, 15 mil habitantes, em função da demanda que o hospital precisa. E para atender áreas cirúrgicas, etc., existem os chamados no breaks. E esses no breaks, um gerador, quando cai energia, ele não entra imediatamente. Ele tem um tempo que varia normalmente do gerador, que pode ir de 10 a 15 segundos, até entrar o gerador. E o que acontece na hora que você, naquele meio de tempo, naqueles 15 segundos que passam a ser eternos? Existe uma coisa chamada no break, que ele segura a energia e garante a energia por aqueles 15, 20 segundos até o gerador entrar e aí ele sai. E normalmente no Brasil ainda se usa muito no break a bateria. Então você tem no break a bateria, só que ele é caro. Nos Estados Unidos é muito comum se usar no breaks rotativos. Então são grandes rodas de inércia que ficam girando, que quando cai, ele começa a gerar energia. E isso tem um ganho que tem gerado no breaks da ordem de 1.200 kVA. Isso é uma tecnologia nova. É uma tecnologia que nova, apesar do break nova para a gente aqui. Nova para a gente aqui, exatamente. Que é o no break rotativo. E a gente encontra isso já no mercado? Encontra. Isso já existe no mercado brasileiro. É que não é tão comum. Normalmente, quando a gente pensa em no break, pensa em baterias. Tem sala de baterias, etc. Tal. Mas já tem no breaks rotativos. Até do ponto de vista ecológico, essa ideia dos rotativos, eu conheço já a ideia, o conceito, já há um certo tempo. Aliás, surgiram, antigamente existiam ideias fantásticas em volta disso, né? Usar
as geradoras de energia, essa hidráulica, né, elas durante os momentos de não pico, os momentos, né, estariam acionando rodas gigantescas que depois, obviamente que isso tudo era um pouco, no contexto de gerar energia, me parece pouco prático, mas para uma situação de hospital parece muito lógico, porque você tem uma inércia enorme nisso, né? E o no-break ele é dimensionado para ter pelo menos 15 minutos de autonomia. O rotativo, muito menos, é questão de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto. Mas é o tempo mais que suficiente para você entrar no gerador. Então, muitos hospitais que eu visitei, inclusive nos Estados Unidos, estão adotando no-breaks rotativos. Primeiro, porque você colocou muito bem, ele é muito mais ecologicamente correto. Segundo, o KVA, que é o quanto que armazena de energia, você consegue ter muito mais KVA pelo mesmo preço no rotativo. Então, quando a gente está falando de 70, 100 KVAs no break a baterias, pelo mesmo preço você consegue algo em torno de 1.200 KVAs. Então, você tem uma gama e você garante muito mais continuidade. Não, é fantástico. Eu acho que essa ideia, eu tenho um pouco de experiência nisso, dado o fato que eu aviação e tal, e a gente usa muito isso em todo o sistema de navegação. Você tem um processo, você tem uma reserva de energia e todo voo, né, é feito em cima de rodas girando a alta velocidade, porque elas têm uma inércia e você pode movimentar o avião e elas é que indicam, né, a posição relativa. Então, é realmente uma coisa bastante interessante. Eu não estava, digamos, informado especificamente desse tópico. Mas e que outras coisas novas você... É muito interessante esse exemplo, mas que outras coisas desse tipo novas você vê? É difícil. Quando você está no projeto, etc., você até consegue lembrar de algumas coisas assim de parte em Por exemplo, rastreabilidade, que é uma coisa que está falando muito agora, porque você tem o problema da rastreabilidade de equipamentos, você tem a rastreabilidade de pessoas, você com isso consegue ter um melhor controle não só dos ativos, como da movimentação, dos custos. Eu diria, essa parte não só de rastreabilidade, uma coisa que normalmente é muito comum dentro de hospitais é cada profissional de saúde ter sua bomba de fusão. Quer dizer, é meu... Como se aquilo fosse de propriedade dele, né? E normalmente ela guarda no lugar do armário dele. Por causa desse problema. Aliás, uma experiência, uma vez eu estive visitando um hospital e vi um armário lá com uma porção de bombas de infusão. E estavam todos esses carinhos ocupados. Aí eu perguntei, né, para a enfermeira, mas escuta, por que são todas as bombas? Eles não estão precisando. Falaram, não, é que se a gente tirar uma bomba e aí a diretora aqui e a gente não pôr de volta, a gente paga. Quando a gente tira, a gente assina. Então a gente já nem tira. Mas, então, essas bombas eram decorativas, quer dizer. Então, e cada um tem o seu, que eles não podem perder, ele guarda como se fosse uma coisa sua e não do hospital, né? Então o profissional de saúde se preocupa muito em manter isso. Então, quando você coloca da parte de rastreabilidade, então você consegue identificar a bomba com o indivíduo que está colocando com ela, que pegou, que levou, não precisa estar dentro do armário. Não, até porque essa ideia do hospital digital pressupõe que você vai ter controle sobre tudo. Senão você... Né, é aquela coisa... Eu costumo usar como exemplo, eu vi de um conferencista americano, mas acho muito interessante, ele fez um comparativo. Ele pega um relógio e pergunta para você, escuta, esse relógio, o que ele é? A resposta tem, ele marca horas, não, esse relógio marca o movimento do Sol. Ele é uma analogia do movimento do Sol. Meio-dia aqui é o Sol a pino. O que é o Sol a pino? É o Sol em cima do pino, não é isso? Então, esse era o momento em que você tinha o meio-dia. Como você não consegue ter o Sol 24 horas, e como você mesmo, quando tem Sol, né, pode não ter a luz do Sol, o relógio ele foi uma analogia. Então, de certa forma, ele cria um mundo paralelo com toda a informação que você precisa para saber a que hora nós estamos, em que lugar está o Sol. A gente transforma isso em horas, transforma isso em minutos, em um tempo relativo, mas
Na verdade, o relógio nos diz em que lugar está o Sol. E é muito isso que um sistema pode fazer. Ele trabalha uma realidade virtual. Então, o hospital, dentro do computador, ele é um hospital com todas as informações que permite que você, a partir delas, tome as decisões, como um banco toma hoje, né? Quer dizer, você vai no banco, a primeira coisa que o banco, quando você vai sacar dinheiro do caixa, o banco vê se você tem dinheiro na conta e ele aí debita na sua conta antes de soltar o dinheiro, não é isso? É nessa sequência. Então, o hospital digital é um hospital que tem o recurso, checa, apropria o recurso e depois você tem o comando da ação na realidade, né? Você tem um outro controle. E já coloca o custo daquela bomba já na conta do paciente. Claro, claro. E se você expandir esse conceito até mais do que isso, quer dizer, quando a gente está dentro do limite do hospital, o ambiente ele é muito mais controlável, ou seja, o hospital digital, mas a tendência é que esse hospital digital ele saia das paredes físicas do hospital. Perfeito. Quer dizer, o hospital está na nuvem, que é quer dizer, é o hospital na nuvem. Então, o Brasil, por sua própria natureza, ele é totalmente distribuído geograficamente. Que bom seria se no futuro, mais breve possível, mas certamente o futuro, nós não podemos dar, a pessoa que mora em cima de uma montanha, no meio da floresta, ou a 200 quilômetros de uma cidade mais próxima, que ele pudesse receber o mesmo nível de qualidade de um diagnóstico que ele receberia dentro de uma cidade grande, dentro de um centro tecnológico. Se esse hospital virtual crescer e abranger toda essa área, nós vamos dar à população o benefício efetivo da tecnologia. Eu acho que esse seria, na minha opinião, a utopia, numa primeira etapa, pelo menos na tecnologia que nós temos hoje, de dar, desde o centro urbano mais intenso, até as áreas mais remotas, urbanas, rurais ou afastadas, podendo dar até o nosso índio a mesma tecnologia, a mesma nível de state of art em termos de medicina diagnóstica. Então, que bom seria... Você falou, a gente pode ter um hospital na nuvem, a gente pode ter 2, 3, 10 hospitais na nuvem, compartilhando recursos, informações, e podemos ter um estado inteiro e o país inteiro na nuvem. Num compartilhamento, né, de informações, de recursos, a questão da telemedicina, utilizando a expertise, a experiência e as vivências de toda essa comunidade de conhecimento, né, porque hoje, não faz muito tempo, o Schmidt, que é da Google, dizia que hoje nós, a cada 5 dias, criamos de novo todo o conjunto de conhecimentos que a Terra tinha reunido desde os seus primórdios até o ano de 2003. Quer dizer, a cada 5 dias nós criamos de novo isso tudo. E obviamente que o tempo cada vez se encurta mais, né? Porque a gente passa de uma massa de conhecimentos imensa. E como a gente pode transformar isso numa coisa prática, né? Quer dizer, esse é um desafio. Pois é. Dar à população os benefícios da tecnologia. População significa os pacientes, a população como um todo, pensando como um grande país. Muito bom. Nós estamos, então, conversando um pouco sobre tecnologia. Nós ouvimos o engenheiro Roberto Luigi Bertoni, que esteve conosco nesse bate-papo, e eu gostaria que você desse, então, seu fecho final, as suas impressões, a sua visão de futuro para o nosso hospital. Celso, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui contigo. Realmente é bastante orgulho que eu estou aqui para dar esse pequeno depoimento. Acho que a coisa que seria mais importante é que nós conseguíssemos transformar os hospitais de alta tecnologia, mas não somente para algumas pessoas, que essa alta tecnologia fosse disseminada para toda uma grande população. Isso requer investimentos privados, governamentais, mas a tecnologia está aí. E cada vez mais, como o Celso disse, com mais velocidade, com mais informação. E eu gostaria que isso tivesse mais social, que essa tecnologia fosse mais social e não somente para alguns. Acho que essa seria a minha coisa, meu desejo. Engenheiro, muito obrigado. Meus amigos, até a próxima. Até.